E aí, pessoal, estão conseguindo me ouvir? Acho que agora eu abri o microfone aqui direitinho. Dá um oi aqui para mim, só para ver se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Acho que alguém já botou aqui, ó. Sim, ótimo, muito bom. Dessa vez a gente não vai começar errado aí. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou pegar aqui um... Esse é o projeto de vocês, né? Backend, não. Vamos ver o Studio Code. Abre aí, meu amigo. Aí, abriu. Vamos lá, vamos fazer uns testezinhos de integração, né? Então, a gente estava com o nosso projeto de exemplo da disciplina de PSW. Eu vou startar ele aqui, só para a gente poder ver como é que ele está ficando. Vou ligar o JSON Server aqui, para simular o nosso back-end. Dá um yarn start, só para mostrar a telinha. Fast failed, já começamos bem. Eu modifiquei esse projeto aqui em algumas partes para poder trabalhar com o back-end. Então, deve ser isso aqui que deve estar problemático. Vou só botar o JSON Server para escutar o IP. -H maiúsculo. Vou botar aqui. Isso. 15.12. 15.12. Aqui. Uhum. Aí, carregou. Pronto. Então, eu comecei a fazer os testes unitários dessa aplicação, né? Fiz os testes unitários aqui do CRUD de projetos, tá? Ele não está com a estilização 100% pronta aqui, mas só para a gente poder visualizar, né? Já estou cometendo erro aqui. Uns testezinhos. E esse CRUDzinho aqui, eu fiz os testes unitários e agora vou fazer os testes de integração, né? Então, eu comecei numa estratégia que é bottom-up. Comecei pegando os componentes de menor nível e integrando eles com os componentes de maior nível. Então, o primeiro cara que eu peguei foi o linha do projeto, falando dessa listagem aqui, né? Eu tenho um componente para linha, tenho um componente para a tabela toda e tenho um componente para a tela toda. Tá? Então, fiz o teste unitário da linha, fiz o teste unitário da tabela,
fiz o teste unitário da tela toda. Aí agora eu vou fazer os testes de integração numa estratégia bottom-up, ou seja, vou integrar a linha com a tabela e depois vou integrar a tabela com a tela e depois vou integrar a tela com a gestão de estado da aplicação toda. Então, na verdade, eu tenho um slice lá, tenho um projeto slice, e eu tenho que integrar a tela com o slice lá, que é a parte do Redux, que faz gestão do estado da aplicação como um todo. Então, eu vou fazer integração nesse sentido, tá? É estratégia bottom-up de integração. Então, começando aqui do linha, eu fui separando aqui os testes, né, só para mostrar para vocês. Cada arquivo de teste ele tem uma terminação .unit.test, são os testes unitários, e os de integração é .integration.test. Tá? Então, eu fiz primeiro o linha unidade já está pronto, tem o linha integração. Não, esse aqui é listagem, desculpa. Na verdade, eu botei no tabela, né? O ideal seria botar aqui o nome da integração, né? Tabela, linha, ou tabela, porque o tabela está no meio, né? Então, eu posso estar integrando tabela ou com a linha ou com a listagem, tá? Então, vamos dar uma renomeada nisso aqui. E seria o ideal ter um padrão de nomenclatura para esses testes de integração, né? Porque se eu estou fazendo a estratégia bottom-up, quem é que vai vir na frente, né? O cara de baixo ou o cara de cima, né? Então, eu vou... Ó, a gente pode colocar o de cima depois do de baixo. Vamos botar a tabela linha. Tabela projeto. Aí projeto vai ficar repetido aqui também, né? É meio esquisito. Vou botar aqui. Eu vou fazer um padrão de nome mais simplificado aqui, ó. Tabela linha integration test. Tabela linha projeto integration test. Aí eu sei que eu estou integrando a tabela com a linha e não a tabela com a listagem. Tá? Podia tirar esse projeto aqui se eu quisesse fazer esse nome ficar mais curto, né? Tá? Mas por enquanto está suficiente, porque se no meu projeto eu tiver outras integrações do tipo tabela linha, eu sei que esse cara aqui é a tabela linha de projeto, né? Tá, como é que foi essa primeira integração, né? Essa primeira integração, eu fiz um caso de teste aqui, que é um caso de teste de aceitação, né? Então, assim, apesar da gente falar que teste de aceitação é um outro tipo, um outro nível de teste, né? Tem alguns testes aqui que não visam procurar defeitos, né? Mas sim visam verificar se a integração está funcionando como deveria, né? Então, esse é um caso que eu estou fazendo a tabela integrada com a linha, N projetos. Vou botar aqui. Tabela integrada com linha projeto, e eu coloco 10 projetos aqui, renderizo ele sem mocks, tá? Sem mocks abaixo, tá? E vejo aqui se ele imprime o que deveria imprimir, tá? Lembrando, né, esse cara que está funcionando como driver, e eu tenho um memory router aqui que eu também preciso dele como driver para poder rodar a tabela, porque lá dentro tem um link. Lá dentro, não do tabela, né, do próprio linha, ó. Eu vendo linha, eu tenho um link aqui, ó. E esse link precisa do router para funcionar, tá? Então, por isso que eu preciso desse cara aqui, ó. Tá, eu poderia fazer alguns testes de defeito. Vamos ver se eu tenho algum teste de defeito que seja interessante, né, nesse teste de integração. Aqui, os testes de integração, eles são para testar as interfaces, tá? Então, vamos ver qual é a interface entre tabela e linha. Então, a chamada de linha está aqui, ó. O que ele passa, né? Ele passa um projeto
e ele passa o projeto, o ID, o próprio projeto, e um callback aqui para quando você clicar em excluir projeto, ele chamar o callback, né? Então, assim, tem testes unitários para, por exemplo, verificar se esse callback está sendo chamado, tá? Então, se você quiser fazer o teste de integração disso, ó, porque a integração, a gente testou a integração com a exibição, mas não testou a integração se o callback está sendo chamado direitinho. Então, vamos fazer um aqui só de... também nível de aceitação, tá? A gente vê as coisas funcionando integradas. Vou botar aqui, N projetos, exibição. Exibição de N projetos, tabela integrada. Vou chamar aqui callback. Chamada do exclusão. Tabela projeto integrado com linha projeto. Tá? E aí a questão é a seguinte, eu ainda vou ter que passar aqui o callback, né? Então, assim, eu vou ter que criar aqui ou um mock ou um stub, tá? Para a gente poder fazer como exemplo, né? Então, se eu for criar um mock, eu já tenho esse teste mocado, tá? Então, linha projeto aqui, o teste unitário aqui do linha projeto já tem um teste passando o mock, tá? Ó, mock excluir projeto, eu já passo esse mock aqui e ele é chamado direitinho, tá? No linha. Então, assim, a única coisa que eu estou testando quando eu vou fazer um teste de integração é que eu vou ter que passar esse mock e ele vai ter que chegar, né, no linha e aí esse linha vai ter que funcionar. Por que eu preciso fazer isso aqui, né? Ó, repara, essa chamada aqui, ela é diferente dessa chamada aqui, ó. É a chamada real do componente. Vou pegar... cadê o componente? Tá na tabela. Tem essa chamada aqui, ó. Então, aqui eu estou verificando, né, se o meu props ele chega aqui e aí consegue efetivamente exercitar isso e funcionar direitinho, né? Então, eu vou fazer esse teste aqui para vocês. Eu vou copiar do teste unitário, pelo menos o mock, né? Cadê o linha? Vou pegar esse mock aqui. Não preciso fazer várias linhas, tá? Mas eu vou fazer de um jeito diferente aqui, só para a gente testar. Vou dar uma implementação para esse mock. E eu vou colocar ele nessa... Vou criar um projeto e eu vou dar uma implementação para o mock. Vamos lá. Qual que é o nome do props que ele espera? Tabela. Vamos excluir projeto. Vamos excluir projeto. Eu vou passar esse mock aqui, ó. Repara, aqui é um pouquinho diferente porque eu estou passando para o tabela,
Meu teste unitário eu estava passando por linha, tá? O mock. E aí depois eu vou deixar rolar, tá? Então, assim, eu tenho um mock aqui e eu vou ver com quem que ele vai ser chamado. Eu posso pedir para clicar, eu tenho 10 projetos, eu vou pedir para clicar num projeto qualquer, sei lá, no projeto 3, e eu posso ver se esse mock foi chamado com 3, por exemplo. Tá. Vamos ver se isso aqui funciona. Tem outras formas de fazer isso, tá? Se isso aqui não funcionar com mock, eu posso criar um próprio stub aqui, tá? Posso fazer um teste usando um stub. Então, eu vou fazer a verificação aqui. Linha. Ó. Vou mudar. Clicar no projeto 3, ele tem que ser chamado uma vez e ele vai ter que excluir o projeto 3, tá? O mock tem que ter sido chamado. Linha. E aí vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou ter que pegar o ID da linha, tá? Excluir projeto era a linha mocada, né? Agora, sem ser a linha mocada, não, ainda é excluir projeto. Ó, tá vendo? Como é que eu vou pegar esse cara aqui se ele tem um ID fixo, né? Eu preciso desse ID aqui relacionado com a linha que eu vou excluir, né? Então, para eu poder verificar, eu vou ter que fazer uma alteração. Tá? Se eu pegar excluir projetos, eu vou pegar um monte de linhas, e não uma linha só. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou ver se eu crio esse ID de forma dinâmica. Vou botar aqui esse cara. Ups. Botando aqui uma string dinâmica aqui em JavaScript, né? Eu vou botar excluir projeto, o icon button que exclui o projeto, que é esse cara aqui, ó. Eu vou dar um ID dinâmico para ele, para eu poder pegar ele de forma mais fácil e excluir. Tá? Então, excluir projeto e vou dar o ID do projeto. Então, eu fazendo isso, o meu teste vai começar a falhar, né? O meu teste unitário lá, ele já vai começar a dar problema. Porque eu tô com ele referenciando o ID, um outro ID, né? Então, deixa eu rodar aqui, ó, yarn test. Vou deixar rodando aqui só para vocês verem que vai começar a falhar alguns testes. Alguma coisa já falhou, né? Clicar no excluir. Por quê? Quando ele tenta pegar esse cara aqui, ele não consegue achar, né? Então, vamos no linha projeto, unit test. Aí eu vou ter que fazer uma alteração aqui, né? Porque agora aqui eu estou excluindo o ID1, né? E aí eu vou ter que ter uma referência para o ID, tá? Esse cara aqui é o 1. Vamos ver se agora vai. Eu vou dar de novo. É.
Está dando erro em outra assertiva. Ah, não, mas esse aqui já estava com erro mesmo. Esse not existent state já é um caso de teste que eu estava precisando ajustar. Esse cara eu vou deixar em branco por enquanto. Não é o mesmo, né? Então, pelo menos o unit passou, né? Agora vamos aqui, o integration. Esse aqui. Aí aqui eu vou botar o ID, né, que eu quero, 3. E vou verificar aqui se ele passou e se ele foi chamado da forma correta, né? E, enquanto isso, eu vou só tirar esse teste que está failed aqui, que é o listagem projeto unit. É esse aqui, ó. Eu vou comentar esse teste. Esse aqui ainda precisa de ajuste. Vamos ver se tudo vai funcionar. Ó, o meu caso de teste está dando problema. Qual é o problema? It's not defined. Eu esqueci de fazer o import, né? Basicamente. Então, deixa eu pegar o import aqui do linha projeto unit. Esse cara aqui, ó. E aí eu vou pegar o integration, vou botar aqui no import. Vou rodar de novo. Falhou. Tem mais importes, né? Não era só aquele import. Eu consegui achar o quem. Então, is not defined. Na verdade, é a variável, né? Eu tenho que atribuir aqui, definir a variável. Quando eu chamo render, aqui, atribuir para criar essa variável aqui, para poder usá-la aqui embaixo. Vamos lá novamente. Passou, tá? Ou seja, meu teste de integração ele está funcionando. Ó. Quando eu pego a tabela integrado com a linha, eu passo o meu handler de excluir. Tá? É o mesmo handler para todas as linhas, só que quando eu chamo a exclusão para uma determinada linha, ele chama o meu mock com o ID daquela linha. ID específico, que aqui foi o ID 3, tá? Que eu pedi para ser chamado. Tá? Então, fiz um teste aqui integrado da tabela com a linha e está tudo funcionando. Tá? Assim, não tem muitos casos de defeito aqui para a gente poder verificar, tá? Então, eu vou seguir em frente com mais casos de integração, de aceitação, tá? Então, vou fazer a integração agora da listagem com a tabela. Vamos seguir em frente. Eu tenho listagem unit test, onde a tabela era mocada. É mocado aqui. E aí, vou fazer a integração do listagem com a tabela, ou seja, eu vou desmocar esse cara aqui. Tá? Então, vou criar um novo arquivo aqui. O padrão de nome que eu dei foi listagem superior, depois componente inferior.
depois integration para dizer que é um teste de integração, depois teste para dizer que é um teste.js para dizer que é um arquivo JavaScript, né? Ele vai tentar rodar os testes ali, que ele achou um arquivo novo, mas não tem nada aqui, né? E aí vou começar a fazer o caso básico, né? Caso básico da listagem com a tabela, deixa eu pegar aqui no componente, ó. É basicamente exibir a tela e verificar se a tabela vai ser exibida aqui, ó. Nesse ponto, a tabela é exibida. Quem é que renderiza esse cara aqui? Esse monte de ifs renderiza esse cara. Tá? Então, eu vou pegar o caso de aceitação, que é eu ter um estado loaded, saved ou deleted, tá? Para poder renderizar efetivamente, que é chamar o componente tabela, né? Os outros casos aqui, né, não são interessantes para um teste de integração, porque eles não exercitam esse componente. E aí a gente pode fazer o mesmo teste. Eu passo a minha série de projetos, passo aqui um handler e vou verificar na tela se ele é exibido, tá? Ou seja, ele vai passar aqui, vai fazer essa chamada, tá? Específica, e aí eu vou ver se esse cara vai ser exibido aqui, tá? Direitinho. E se eu, por exemplo, clicar no botão excluir, ele vai excluir o projeto que eu escolhi, né? Tá? Ou seja, o que eu estou testando efetivamente aqui? Eu estou testando essa chamada e a integração dela com a outra parte. Tá? Eu vou copiar do listagem teste unitário, porque fica mais fácil, tá? Porque, assim, para eu rodar aquela tela, eu ainda vou precisar de mock de um monte de coisa. Então, assim, eu estou integrando só 2 componentes de uma vez. Então, eu vou ter que continuar, assim, esse mock eu não preciso mais. Mas eu ainda vou precisar aqui do mock do Redux, do mock do estado da aplicação, do mock do slice, então talvez precise do mock dos timers. Então, assim, é mais fácil eu partir do teste unitário já pronto para poder fazer o teste de integração, tá? Então, mas lembra de desmocar o componente que você está testando em integração. Então, eu vou copiar isso tudo aqui. Listagem tabela integration. Tudo isso aqui, menos esse cara aqui, tá? Esse cara não pode estar mocado. Então, é o componente que está sendo integrado. E aí, vou fazer aqui os testes, tá? Deixa eu só copiar aqui algumas coisas que eu ainda vou precisar, tá? Por exemplo, para usar os selectors, o before it, o after it, isso tudo eu vou precisar ainda. Tá? Vou copiar o fake timers, tá? Aqui entram meus testes, tá? E eu vou fechar aqui embaixo. Opa, desculpa. Vou pegar aqui só. Fechar. E a partir daqui eu já posso fazer meus testes. Tá? Vou pegar aqui um teste de aceitação também. O estado que eu queria testar era o loaded, né? Not loaded, loading, failed, não me interessa, ok. Esse cara aqui que é o que me interessa, loaded. Então, deixa eu copiar esses dois aqui. Loaded, ok. Tá, tem a verificação aqui toda, os assertions, tudo isso, o que ele faz, né? Lembra de, quando copiar e colar, de alterar as coisas, né? Porque o teste unitário é o componente, a listagem lá de projeto, a tabela de projetos estava mocada. Então, o ID que está sendo pego ali, se eu não me engano, foi o ID que foi colocado aqui na implementação do teste mocado. Tá? Tem que dar uma olhada se esse ID é o ID do componente real, né? Então, no componente real, que é o tabela, eu tenho um ID projetos para mostrar que a tabela de projetos foi exibida. Tá? Então,
aparentemente vai funcionar bem, porque eu estou usando o mesmo ID. Tá? Eu posso verificar mais coisas de uma integração mais profunda, mas não é necessário, tá? Porque eu já fiz a integração do tabela com a linha. Então, eu sei, assim, se eu chamar o tabela, eu sei que as linhas vão ser exibidas. Então, eu não preciso testar isso novamente. Eu vou testar só a integração da tela com a tabela. Então, eu só preciso saber se a tabela vai ser exibida. Tá? Então, tem que ver se esse cara aqui está presente. Como é o mesmo ID, tá? Isso vai funcionar bem. Tá? Eu posso manter esses assertions. Tá? Deixa eu dar um nome melhor para esse teste aqui. Isso aqui não é mais unit. Aqui é listagem projeto, creation, tabela, projeto. Tá? Eu não sei se foi exatamente esse. Ainda tem que dizer o caso aqui. Deixa eu falar o caso. Exibição da tabela. Isso aqui é basicamente o que eu preciso testar aqui nessa integração. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou basicamente rodar esse teste aqui. Ele já rodou ali, tinha falhado. Deixa eu ver qual o problema. Tabela projeto, more clear is not a function. Porque eu apaguei esse cara. Eu não preciso mais dele. Então, isso aqui foi um erro de copiar e colar. Roda de novo. Deixa ele rodar. Toda vez que eu salvo aqui, eu estou com o Yarn teste rodando, tá? Então, toda vez que eu salvo, ele está monitorando todos os arquivos, ele reexecuta para poder ver se os testes passaram. Ainda está falhando. Tabela projeto to have been called one time. Não, porque assim, isso aqui eu verificava o mock se ele está sendo chamado. Aqui é um teste de integração, não tem mock para o tabela, então esse cara não tem que existir. Tabela linha 61. Esse aqui não existe. O que eu vou verificar aqui é só se a tabela foi exibida, que é esse outro assertion aqui. Ó. Tem que estar no documento. E esse cara aqui vai falhar também, porque o inner HTML contém projetos. Isso aqui é uma implementação do mock. Tá? O inner HTML dele tem que conter alguma outra coisa. E eu vou ter que... Esse teste de integração ainda tem uma questão aqui, porque eu estou chamando o listagem, mas a chamada do listagem, se eu não me engano, tem que passar os projetos. Ou da onde ele tira esses projetos aqui? Deixa eu ver no integrado como é que ele tira os projetos. Eu faço um use selector e aí quando eu seleciono, ele bota os projetos aqui. Ele está pegando do estado global lá, do reducer, do Redux. Tá? Deixa eu ver como é que está esse mock aqui para poder verificar se ele vai responder alguma coisa, né? Ele pega projetos. E aqui eu não tenho nenhum projeto, então ele vai ter o comportamento da tabela sem nenhum projeto. Tá? Deixa eu ver aqui. Qual é o comportamento da tabela sem nenhum projeto? Não existem projetos a serem exibidos. Então, basicamente, vai ser isso aqui que vai aparecer. Tá? Então, se é esse o comportamento, você faz o assertion aqui. Em vez de conter projetos, que é a implementação mocada, faz a implementação para ele conter aqui o comportamento da tabela. Tá? Se você fosse passar projetos realmente aqui, né, nessa listagem, aí você poderia fazer um outro assertion aqui para verificar, por exemplo, se os projetos são exibidos. Tá? Como a gente só está interessado em testar a interface, se ela está funcionando, isso aqui é o suficiente.
one failed. Must be an HTML. Eita, deu null. Por que deu null? Listagem projetos. E ele procurou um cara com ID projetos. Projetos. A tabela tem projetos? Tá aqui, ó. ID projeto. Ah, não, mas repara, eu testei o caso errado, né? Porque nesse cara aqui de baixo não existe projetos, o ID projetos. Eu testei nesse caso aqui, ó. Não existem projetos a serem exibidos. A forma de contornar esse problema é colocar aqui ID projetos. Ou, em vez de eu testar com esse caso aqui, que é não existem projetos, né? É você testar com um caso onde realmente a tabela é renderizada, tá? Eu acho que seria um caso até mais interessante. Então, deixa eu fazer um caso aqui. Eu vou corrigir os dois, tá? Deixa eu fazer primeiro aqui, ID projetos. Ele vai rodar porque eu alterei a aplicação, tá? Ó, passou, tá? Meu caso de teste de integração, ó, passou. E se eu fizer um outro caso aqui, vamos fazer um outro caso. Listagem projetos. Tá, então, esse é o caso aqui onde ele está loaded e ele não tem nenhum... O meu state, né? O meu state aqui está vazio, né? Então, assim, eu posso tentar um outro caso onde eu coloco alguma coisa nesse state. No unit test, eu acho que eu já fiz isso. No listagem. Deixa eu pegar aqui o listagem unit test. Tem uns casos aí que eu já coloco algum estado. Não. Não. Eu vou deixar esse caso para integração com o Slice. Tá? Deixa eu fazer esse caso na integração com o Slice, tá? Porque esse Slice aqui está mocado. Eu vou fazer uma integração da listagem com o Slice, aí eu boto um estado inicial. Tá? Então, esse cara aqui está funcionando. Ó. Se ele carrega, ele chama e coloca o cara lá que eu preciso. Tá? Ele chamou a tabela efetivamente, como não tinha ninguém, ele mostrou. Né? A exibição da tabela vazia. Tá? Só para dar tempo, eu vou fazer uma última integração, que é a integração do Slice com a listagem. Tá? Então, o teste unitário da listagem, ele está aqui. E, na verdade, é melhor do Slice. Deixa eu pegar do Slice aqui. Tá, o teste unitário do Slice, o que eu tenho de mock aqui? Ó? Ele já chama listagem? Não, ele chama, mas ele está testando só o estado. Tá? Eu tenho um mock aqui ainda, que é o Úteis, que é os caras que fazem as requisições HTTP. Eu vou reaproveitar esse cara aqui. Vou criar mais um integration aqui.
Vou tirar esse projeto da frente aqui. Eu só vou ter um slice de projeto, tá? Slice, listagem, projeto. Tá? Então, vou integrar o slice com o listagem, tá? E aí eu vou partir do projeto Slice, vou pegar aqui as coisas que ele já tem mocado, o que tem que ter before it, o que tem after it. Essas coisas vão continuar mocadas, o que eu não vou mocar aqui é eu não vou mocar a tabela, eu vou chamar a tabela. Tá? E eu vou chamar a tabela, não, a listagem. E aí eu vou deixar o meu reducer aqui, e eu vou deixar o meu reducer com dados, e a tabela tem que ser exibida. Tá? Então, na verdade, é a listagem que tinha que ser exibida, né? Copiar algumas outras coisas aqui. Vou fechar. Vou pegar um caso de teste aqui. Então, aquele caso de teste que a gente estava fazendo, tabela com listagem. Tabela não, listagem, tabela. Listagem, tabela. Não preciso verificar isso tudo aqui, não. A chamada do listagem é basicamente ele usar aqui o reducer todo, carregar a tabela e exibir o que está aqui, ó. Exibir a tabela, exibiu a listagem, mas isso aqui só é exibido, né, com a tabela direitinho se eu estiver no estado loaded. Como eu não vou mocar o reducer, não vou mocar o slice, ele vai fazer as chamadas e o caso de teste que eu tenho é o caso do loaded, tá? Então, eu vou pegar do unit test, fetch fulfilled, fetch rejected. Eu vou pegar o fetch fulfilled mesmo. Que é o que? Ele tem projeto, ele pega o projeto, então tem um NOC aqui do servidor, ele vai pegar um projeto, ele vai despachar o FET vai voltar com o projeto que eu tenho, e aí eu vou chamar o listagem e vou ver se ele exibe a tabela. Tá? Então, é esse cara aqui que eu vou usar como base. Pegar FET fulfilled. Esse é o meu caso de teste. Só que eu não vou ficar verificando se o status foi para loaded. Eu já fiz isso no teste unitário, eu sei que ele vai para loaded. E aí, o que eu vou verificar aqui, ó, eu vou deixar ele fazer o fetch, o wait do fetch. E aqui eu vou pegar os assertions lá do tabela. Eu posso fazer mais alguns para ver se o listagem carregou corretamente. Aqui o listagem. Vou pegar o caso normal dele, que é loaded. Deixa eu pegar do integration, né? Esse aqui é o caso dele loaded. E eu não tenho mais mock de app state. Tá? Eu posso simplesmente... Eu não vou chamar o listar... Não, eu vou chamar o listagem. Eu tenho que chamar o listagem, não tem jeito. Mas eu tenho que chamar o listagem do jeito que a aplicação chama. Tá? Deixa eu ver como é que a application chama aqui o listagem. Ó, ele chama
listagem direto. Então, é daquele jeitinho mesmo. Vou copiar esse cara aqui. E vou só fazer a chamada aqui, ó. Por que eu estou fazendo essa chamada aqui? Eu estou integrando o Slice, assim, o Slice eu ainda moquei o server, tá? Então o server vai responder isso aqui. Eu vou esperar a minha store despachar um fetch, ou seja, buscar esse cara aqui que vai ser respondido, e depois vou chamar o OKState test, que basicamente chama listagem. Não tem ninguém mocado aqui, o listagem vai chamar o tabela, que vai chamar o linha. Então esse cara aqui tem que ser exibido, tá? E aí eu posso fazer, o assertion não vai ser mais, não existem projetos. Eu preciso do assertion que esse cara aqui existe, ou então que a tabela está sendo exibida, tá? Então eu pego aqui projetos, e ele não vai ser isso aqui, vai ser tabela, vai ser o que tem no tabela. Vai ser essa parte aqui, ó. Então, tem que ter um cara projetos e o que tem dentro dele não existe projetos, tá? É basicamente uma linha. Se eu quiser fazer o assertion aqui, projetos está no documento, e se você quiser fazer o assertion mais profundo, é basicamente você vir aqui e achar o assertion do linha, tabela linha, né, integration. Que é pegar o nome do projeto, ele tem que estar na tela. Eu tenho que ter esse projeto na tela. Eu não precisava nem fazer uma integração tão profunda, tá? Que era o suficiente saber que a tabela está sendo exibida, porque as outras integrações já foram feitas. Tá? Isso aqui é só um preciosismo maior. Eu vou rodar sem isso primeiro, para ver se vai passar. O projeto está na tela, ok, porque eu já despachei, o meu estado da aplicação já é esse, e aí depois eu faço outro teste. Vamos ver se assim ele roda. Está rodando. Render is not defined. Render is not defined porque está faltando import. Então, vou pegar um import aqui de um cara que faz render. Tem um monte de coisa aqui sem usar, tá? Failed. React is not defined. Então, vamos lá, hein? Vou pegar aqui o import do React de qualquer lugar. Mais para frente. Falhou de novo. Listagem projetos not defined. Vamos lá, vamos importar aqui o listagem projeto. Vamos pegar aqui.
é a diferença de linguagens compiladas e linguagens interpretadas, né? Que se fosse compilado, eu já teria um alerta aqui antes de eu tentar rodar isso, né? E aí? Passou? Não, falhou de novo. O memory router, mais um. Uma hora a gente vai completar todos os importes que a gente precisa. Eita, deu erro pra caramba aqui, hein? Falhou, vamos ver aqui. Console erro. Do not find the React Redux context value. Please ensure your component is wrapper in a provider. Isso aqui é a questão seguinte, como eu estou fazendo teste de integração, eu tenho que fazer a chamada como o componente espera. Então, assim, eu tenho que vir aqui e dar um provider para ele, ó. Tem que dar um provider aqui e passar o store. Porque se você for ver lá no... Se você for ver aqui no app, aqui o provider com store, ó. Eu preciso do provider com store para poder renderizar os componentes que usam o Redux. Tá? Vou ter que fazer esse import aqui ainda. Então, vou fazer aqui a chamada. Esse provider é um driver, né? É um driver para poder conseguir rodar o meu teste, além do memory router. Tá? Então, eu preciso de 2 drivers aqui. E aí, vamos pegar aqui o provider. Import aqui do provider também. Vai, roda de novo. Falhou? Falhou mais uma vez. Esse cara não é mais um mock. Tá? Value must be a mock ou spy. Esse cara aqui não é um mock. Eu agora estou fazendo teste de integração. Esse cara não é mocado. Linha 64. Esse cara não tem que existir mais, não. Eu acho que agora vai. Passou. Passou. Ou seja, ele é integrado com o Redux, né? Então, ele tem um store, chama um listagem, o listagem vai chamar a tabela lá dentro dele e a tabela vai ser exibida. Isso aqui é o suficiente. Se você quiser ser preciosista, tá? Isso aqui não precisava, o que eu vou fazer aqui não precisa, tá? Em termos de integração, mostrou a tabela, tá ok. Porque eu já fiz a integração da tabela com a linha e da linha com listagem, tá? O caso completo, end-to-end, ele não precisa ser aqui no integration, tá? Ele vai rodar como end-to-end, né? Ou caso de teste de sistema, tá? Então, isso a gente vê lá quando a gente está fazendo os testes integrados com o Cypress, tá? Então, isso aqui é o suficiente. Se você quiser ser muito preciosista, você pode vir aqui e pegar o assertion. Vou pegar aqui o assertion. É no linha. Linha, projeto, unit, test. Na verdade, eu vou pegar o integration, tá? Vou pegar o tabela, linha. É esses 2 carinhas aqui que faz a asserção para verificar se a linha está lá presente. Vou copiar para cá. E ainda vou verificar se o projeto que eu tenho, que é esse projeto aqui, ó. Vou dar um nome decente para ele aqui, ó. Projeto 1,P1. ID dele 3, tá? Podia ser projeto 3, tá? Projeto 3, P3 e D3. E aí vai dar aqui, fazer a asserção, ver se tem projeto 3 na tela e tem P3 na tela. Tá? Ou seja, basicamente eu quero ver se a informação está sendo exibida. Então,
Vamos lá ver se roda. Está rodando. Passou tudo, pronto. Meu teste de integração aqui está pronto. Lembrando, né? Eu integrei só a listagem, tá, gente? Eu ainda teria que fazer a integração do formulário. Mas eu acho que já deu para entender, né? Como é que funciona aqui o teste de integração. Tá? Então, eu vou tirar aqui só para a gente fechar. Git status, vou mandar para o... Vou dar um commit, tá? Então, git add. Eu não precisava fazer tudo, não, mas eu vou fazer. Eu fiz modificação no package. Git diff. Ah, eu alterei o IP aqui. Eu não vou subir o package, não, tá? Eu fiz a modificação na aplicação, git status. Ainda fiz no base URL. Eu vou botar todo mundo e tiro os que eu não quero, tá? Git add ponto, git reset add. Tiro o package. Aqui eu já tinha feito. Tira o package. Tira o banco de dados mocado. E vou tirar também esse base URL aqui, que eu não quero subir. Isso aqui é outra operação que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Beleza. São alterações que a gente fez, inclusive em componentes, né? Commit. Tá. Teste de integração da listagem de projetos. Master. Vou subir. E a alteração tem que estar lá no GitHub, né? Que acho que é exemplo de PSW. Está lá. Estão lá nossas alterações, né? Funcionando direitinho. Beleza, gente. Acho que está legal em termos de teste de integração. Vou encerrar aqui a live. Entrem lá na... Vou chamar a reunião rapidinho só para a gente tirar dúvida, se alguém tiver dúvida. Tá? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.